assistir Máquina Mortífera 2 e, obviamente, como já era imaginado em todos os filmes de ação dos anos 80, se fez muito sucesso, claramente vai ter uma continuação 2 anos depois do clássico Máquina Mortífera. Nós temos a continuação e vocês já sabem o que eu acho quando uma sequência sai muito perto da outra. Ela se foca mais na ação do que na história. Aconteceu isso com Duro de Matar, que tem crítica aqui no canal, e aconteceu a mesma coisa aqui com Máquina Mortífera. A diferença é que é um ótimo filme de ação. Para não deixar de comparar, afinal de contas, mesma franquia, a gente compara aquilo que eu já falei pra vocês. Nesse aqui, ele é muito diferente o começo desse do que do primeiro. No primeiro era aquela moça que se jogou e nós temos que pensar e entender o que está acontecendo, por que ela fez isso. É mais um suspense com ação do que ação. Nesse aqui, o começo já tem uma grande cena de ação de pelo menos uns 5, 7 minutos aí. Cenas de ação com carros, com helicópteros, com o Marty e com o Murtaugh tentando resolver já o problema já na ação. O Murtaugh tentando fazer aquelas mesmas piadinhas de não, esse aqui é o carro da minha mulher, vamos tomar cuidado porque esse aqui é o carro da minha mulher. E obviamente dá grandes problemas. Então já logo no começo do filme a gente já consegue perceber que ele não vai ser na mesma pegada do primeiro. O que não é um problema ele não ser na mesma pegada do primeiro. Afinal de contas, se fosse pra fazer na mesma coisa do primeiro, a gente assiste o primeiro. Nesse aqui, ele tem cenas de ação, só que agora a importância da continuação é evoluir a história. A gente já conhece muito bem a história do Murtaugh, agora nós precisamos entender o que aconteceu na história do Riggs, que foi passada muito por cima no primeiro filme. Nesse aqui, nós temos uma evolução muito grande da história do Riggs, de novas possibilidades para a vida dele, porque ele não queria nada com a vida no primeiro filme e agora ele já vê possibilidades. É um arco interessante de personagens, principalmente do Riggs. Ele que deixa de ser o coadjuvante e passa a ser o protagonista. O Riggs quem faz é o Mel Gibson e o Murtaugh quem faz é o Danny Glover. O Mel Gibson agora ele está se tornando uma estrela mais em ascensão do que o Danny Glover. Danny Glover ele tinha mais nome no primeiro filme, agora o Mel Gibson assume esse papel de protagonista. Mesmo eles em vários momentos da história tentando dividir bem, porque afinal de contas é uma dupla, a dupla tem que funcionar bem. E agora a dupla funciona melhor ainda, porque a gente já conhece os personagens, eles já conhecem os personagens, então qualquer interaçãozinha a mais já fica interessante. Sabe o que eu fiquei a impressão? Parecia que a gente estava vendo uma série de TV e a gente já conhece aqueles personagens há tanto tempo que acontece uma coisinha pequenininha na família do Murtaugh, que eu não vou falar o que é, mas é bem engraçado. Acontece uma coisinha lá e sem ele se virar pra câmera, sem ele falar nada, a gente já ri, já é uma situação muito engraçada, porque você sabe o que aquele personagem tá pensando, sem a necessidade dele de fato falar alguma coisa. Por isso que a vantagem das continuações são essas, você não tem que perder tempo explicando a família dele, explicando a origem de ninguém, é só seguir em frente para uma boa história. Nesse caso funciona muito bem, mas é aquilo, ele não foca tanto na história, tem uma história, mas eles focam mais na ação. Deu pra ver que esse aqui chamou muito mais atenção do que o primeiro, principalmente de grana, porque esse aqui tem muitos patrocinadores escancarados, tem muita lanchonete, muitas outras coisas que dá pra ver que é uma propaganda durante o filme, só que uma propaganda bem feita durante o filme. Então tem muito disso. Por isso que dá pra ver que entrou bastante grana, tem cenas de ação muito maiores, como por exemplo no primeiro filme, que eles tiveram que se esforçar muito pra fazer uma cena de ação, um clímax lá no final, do Riggs brigando com o cara sem necessidade. Essa é a cena que eu falei que não havia necessidade de fazer, ele brigando com o cara no meio, na frente da casa do Murtaugh, e não precisava daquilo. Nesse aqui, as cenas de ação são maiores e, querendo ou não, mais justificadas do que do primeiro. Como, por exemplo, no primeiro, a grande cena de ação pra valer era aquele deserto lá, que eles iam resgatar a filha do Murtaugh e só. Nesse aqui, já o filme inteiro tem grandes cenas de ação, desde o começo até o final. Por quê? Porque entrou mais grana. Obviamente,
as cenas iriam ficar maiores. Logicamente, continuações têm que ser maiores do que o seu anterior. Eu acho um erro. Continuações podem ser uma sequência do anterior, mas filmes de ação necessitam que tenham cenas maiores e mais megalomaníacas, é normal isso. Dito isso, fica claro que assim, o roteiro não foi tão bem lapidado quanto o primeiro. Então o que eles fizeram? Fizeram um roteiro base para ter cenas de ação. Fizeram um roteiro que justifique algumas cenas de ação. E ele justifica bem. Não é tão afiado, tão preciso quanto o primeiro, mas o fato de ter a interação do Riggs e do Murtaugh funciona muito bem e prende. Sabe o que parece nesse filme? Que eles tiveram várias ideiazinhas para fazer, só que eles não sabiam como implementar e colocaram tudo no filme, mas junto com uma história bem interessante. Eles mencionam alguma coisa em relação ao apartheid que estava acontecendo na época do filme, porque afinal de contas, filmes de ação normalmente falariam de Guerra Fria ou de algum conflito dos Estados Unidos, mas nesse caso já não tinha mais Guerra Fria, tinha o apartheid. E nada melhor, você tem um protagonista negro, então você tem que mencionar alguma coisa a respeito e funciona bem nesse caso. Eles fazem um vilão meio 007, meio forçado, um vilão meio genérico, que tenta fazer algumas ligações com o passado do Riggs, que eu achei bobeira, que não precisava disso, mas eles mostram esse vilão todo James Bond de ser, porque eu sou mal, porque eu tenho uma sala secreta maligna e não sei o que, só que não funciona bem. Ele, sei lá, o vilão é fraco. O bom mesmo é aquilo que eu falei, a interação dos dois, que já era boa no primeiro, continua excelente no segundo, porque os dois continuam sendo protagonistas. Mesmo o Mel Gibson se destacando um pouquinho mais, os dois continuam sendo protagonistas. Richard Donner, ele volta para a direção desse daqui, ele fez umas pequenas direções do Contos da Cripta, que aparece inclusive nesse filme aqui, em um momento da televisão, e nós temos um personagem novo, que é o Léo, que quem faz é o Joe Pesci, que é inacreditável de você ver o quão diferente o Joe Pesci tá do que normalmente a gente já tá acostumado a ver do Joe Pesci fazendo, que ele é um personagem mais bruto, que ele vai pra cima, ele é bruto, ele vai pra cima, ele fala palavrão, ele é um personagem dos bons companheiros. Esse é o Joe Pesci que tá todo mundo acostumado. Esse aqui é o Joe Pesci, inclusive antes do Esqueceram de Mim, pra você ter ideia como ele tava tentando outras pontas na carreira. Esse aqui é um dos primeiros filmes da carreira dele mesmo, pra valer como ator. Ele já tinha feito, por exemplo, Touro Indomável e Era Uma Vez na América, mas esse aqui ele tenta migrar um pouco pra comédia pra ser um pouco diferente. E ele tá diferente mesmo. Ele parece um cara mais acuado. E assim, em alguns momentos me incomodou um pouco o personagem dele. Ele não me incomoda tanto, mas me incomodou um pouco. A relação do roteiro que eu falei é sobre isso. O que acontece? Ele não pega uma coisa que seria normal do primeiro filme, que eles têm que proteger o personagem do Joe Pesci. Eles até protegem, mas meio que fazem um bullyingzinho ali com ele, o que é um pouco estranho, se for parar pra ver mesmo. Mas, de forma geral, funciona bem. Ele é um terceiro elemento que obviamente não fica junto com a dupla, ele é só um personagem coadjuvante mesmo, mas ele acrescenta algumas coisas e faz a dupla evoluir. O que é importante, porque afinal de contas, a dupla tem que evoluir e continuar sendo protagonista do filme. Mostra um pouco das consequências do que aconteceu no filme anterior, pouca coisa também, mas mostra, eles tiram a família de cena durante um período, mas durante o momento que aparece a família, que tem essa cena que eu mencionei com o Murtaugh, é muito legal. A interação da família funciona muito bem e é bom ver que eles continuam tendo evoluções para outros personagens, não só para a dupla, como para toda a família, e alguns personagenzinhos como o da delegacia. Do Riggs, ele tem uma evolução muito legal, acontece algumas coisas muito interessantes e que eram extremamente necessárias para evoluir o personagem. O Murtaugh continua com aquele papo de que quer se aposentar porque ele tá muito velho para isso. Você assistiu Máquina Mortífera 2? O que você assistiu? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.